Beck, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha de um livro que eu acabei de ler e me deu vários tapas na cara. E esse livro é Capitães da Areia, de Jorge Amado. Gente, esse livro aqui foi publicado em 1937 e é um dos livros mais vendidos do autor Jorge Amado, que é um best-seller da nossa literatura nacional. Gente, antes de mais nada, eu queria dar um breve contexto histórico aqui, porque eu acho relevante para a gente ver a grandiosidade dessa obra. 1937, o ano de publicação deste livro, foi o ano que começou a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil, né? O chamado Estado Novo. E foi justamente neste mesmo ano que houve aquela cena horrível e super triste da nossa história, onde vários livros foram queimados em praça pública. Lá, vários exemplares de Capitães da Areia foram queimados naquele evento. Esse livro foi tido aqui como uma obra que fazia um apelo ao comunismo e por isso foi queimado. Na verdade, gente, isso é uma obra que nos faz refletir muito, sim, acerca da desigualdade social, e é uma obra que aguça bastante a nossa empatia. Então é uma obra importantíssima e relevantíssima, independente de se você é de esquerda, se você é de direita, se você é do meio, se você é de cima, se você é de baixo. O autor Jorge Amado era sim comunista declarado, tentou até sair como deputado por um partido comunista, porém não vem ao caso aqui falar sobre isso. A questão aqui não é política, a gente vai falar sobre o livro de uma forma geral, que você pode levar para o lado político ou apenas para o lado aí da empatia. Essa história aqui se passa nos anos 30, mas vocês vão ver como ela é atual e como você poderia dizer que ela se passou agora, sabe? Porque assim, o Brasil não melhorou de lá pra cá. Então vamos lá pra história, né? Esse livro conta a história dos Capitães da Areia, que são crianças que vão ali entre 8 e 15, 14, 16 anos, é a média. O livro não fala exatamente quantas crianças são, mas menciona que às vezes são mais de 100 crianças abandonadas que moram em um trapiche, ou seja, num casarão velho abandonado, próximo ao cais na praia de Salvador. Que são crianças que fugiram de casa de abuso, crianças que não possuem mais os pais, que os pais morreram por algum motivo e elas ficaram sem apoio de ninguém, sem ninguém da família, sem o apoio do Estado, e foram parar nas ruas. Essas crianças se juntam, são meninos. No meio da história vai aparecer uma única menina que entra no grupo, mas é um grupo formado por meninos abandonados que se juntam para tentar sobreviver nas ruas. Então eles vivem ali de pequenos furtos que eles fazem para poder comprar uma comida e manterem ali a vida. Apesar de a gente ser apresentado ali ao grande grupo de crianças, o livro traz alguns personagens principais. Eu não gosto de falar que esse livro tem um protagonista, na verdade nós somos apresentados a um mini grupo dentro do grande grupo dos Capitães da Areia, que são ali os principais da nossa história. Nós vamos conhecer Pedro Bala, que é o líder do grupo dos Capitães da Areia. O pai de Pedro Bala morreu, foi assim que ele foi parar nos Capitães da Areia, e ele ali é que lidera e que comanda o grupo. Somos apresentados também ao Sem Pernas, que pra mim foi o personagem que mais me tocou, o personagem que mais me fez chorar enquanto eu li esse livro, que é um menininho órfão, que nunca sentiu ali o amor de um pai e de uma mãe. Os pais dele morreram muito cedo. E ele é uma criança que é utilizada pelo grupo para atrair os ricos. Ele vai lá mancando e fala: ai, licença, você pode me dar um abrigo por essa noite? Eu sou um pobre menininho que manco da perna. E aí as pessoas abrem as portas das suas casas, o Sem Pernas entra, olha tudo, vê onde tem os objetos de valor. No outro dia ele vai e conta para os Capitães da Areia e a galera invade a casa e rouba as coisas de valor. Também tem o Volta Seca, que é o menino que veio ali mais de dentro do sertão, ele não é de Salvador. A família dele é do sertão, a mãe dele morreu e Lampião é o padrinho dele. A mãe dele era comadre de Lampião e ele ali endeusa Lampião. Tem também o João Grande, que é o braço direito do Pedro Bala, que é um menino ali grande, mais fortão, assim. E aí ele chega e impõe certo medo nas pessoas. Tem o professor, que é um menino que gosta muito de ler e de pintar e ama fazer retrato das pessoas. E por último, o que a gente é apresentado de pertinho ali é o Pirulito, que é um menino que viu na religião uma fuga para aquilo ali, tudo que ele passava, porque um padre ia lá conversar com eles e apresentou a eles ali a figura de Deus, o Deus católico.
E ele se encanta por tudo aquilo e até chega a roubar, quando ele vai roubar para sobreviver, ele rouba a imagem de santos para ele poder adorar lá no trapiche. Como eu falei para vocês, mais à frente vai ser apresentada uma menina, que é a Dora, que vai ser a única menina do grupo dos Capitães da Areia, que vai ali fazer uma figura um pouco materna, fraternal, para aqueles meninos que há muito tempo não tinham contato de carinho com uma mulher. A gente vai ver que esses meninos, por serem ali da rua, eles se desenvolvem muito rápido, então eles têm atitudes de adultos, então eles já fazem sexo, eles já bebem, então eles possuem contato sim com mulheres, mais ali carnal. Inclusive, esqueci de falar pra vocês sobre o gato, que é o outro personagem que a gente é apresentado de forma mais próxima, que é um menino ali que gosta de se envolver com prostitutas e que ele é meio malandrão e gosta de andar arrumado, então ele rouba terno para poder sair na rua de terno e um chapéu e tal. Durante a leitura, nós vamos sempre ser apresentados a dois ângulos diferentes da história. A gente vai ver o lado da sociedade e o lado das crianças. Então, isso faz com que a gente desenvolva ali uma empatia pelas crianças, que apesar de serem crianças que cometem pequenos furtos e crimes, são crianças que, no fundo, elas são apenas crianças, que só querem ser amadas, que tudo que queriam era um pai, uma mãe, um amor, uma atenção e um carinho. Então é nessa hora que você fica muito mal e muito triste lendo esse livro. E é nessa hora que você leva um tapa na cara. Porque muitas vezes a gente costuma olhar para as pessoas assim, de rua, da nossa cidade, e a gente olha com um certo desprezo e fala, vai procurar emprego, nossa, fazendo o que aqui. E quando você vê o outro lado, você vê que não é bem assim. Você vê que, no caso daquelas crianças, o que elas mais querem é sair daquela situação, mas elas não conseguem. Então, quando a gente é apresentado ao lado da sociedade, a gente vê justamente o que ainda acontece hoje em dia nos nossos jornais, nas nossas mídias, a sociedade julgando, criticando e tratando eles como grandes bandidos que, na verdade, eles não são. O livro começa justamente assim, mostrando uma reportagem num jornal impresso, e nessa reportagem fala sobre o problema dos Capitães da Areia, e fala que eles são bandidos e que alguém da sociedade tem que fazer alguma coisa, porque não dá mais, ninguém aguenta mais sair na rua e ser assaltado por umas crianças. Aí começam a juntar cartas nesse jornal. Falam que o juiz tem que fazer alguma coisa, o juiz manda uma carta dizendo, olha, quem tem que prender é a polícia, e aí eu que vou mandar eles pro reformatório. E aí o chefe do reformatório fala, olha, a polícia tem que trazer eles aqui. E aí é juntada uma carta de uma mãe que diz, gente, esse reformatório trata muito mal essas crianças. Elas não saem de lá melhores, elas saem de lá piores. Elas passam fome, elas apanham. E aí o chefe do reformatório fala, claro que não, a gente não faz isso. E aí você vê vários ângulos, você vê o ângulo ali de uma mãe enxergando aquelas crianças como de fato crianças e preocupado com a ida delas ao reformatório. E a gente vê o ângulo ali do poder que simplesmente se preocupa em se livrar dessas crianças e botá-las para apanharem mesmo, passarem fome mesmo, porque o que eles não querem é gente roubando na rua. A gente vê como a sociedade trata aquelas crianças de uma forma injusta, porque no fundo elas não fazem aquilo por maldade, elas fazem aquilo por necessidade. Tem um capítulo nesse livro que, gente, tem dois capítulos, na verdade, que eu quero conversar com vocês. Um capítulo que é sobre o carrossel, que foi um dos capítulos mais lindos que eu já li, em todos os livros que eu já li. Quando essas crianças ficam emocionadas porque um deles é contratado ali para trabalhar num carrossel e consegue colocar eles num carrossel à noite. E eles nunca tinham tido a oportunidade de subir num carrossel. E aí a gente percebe que eles são crianças, sabe? Emocionadas porque subiram ali naquele cavalinho de madeira e puderam brincar e ouvir uma música e ver umas luzes coloridas. Esse capítulo é muito tocante. Assim como o capítulo onde aquele sem pernas que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo entra na casa de uma senhora para aplicar o tal do golpe. E quando ele chega lá, eles se deparam com uma senhora que tinha acabado de perder um filho. Então essa senhora vê no sem pernas ali a figura do filho dela e dá todo o amor e carinho àquela criança. E o sem pernas não sabe como reagir àquilo. Sabe o que ele faz? Ele chora. Ele começa a chorar, ele fica desesperado. Ele não sabe a sensação de ser amado. E ele fica, meu Deus, eu vou fazer mal a essa senhora. Ao mesmo tempo, eu não posso ficar aqui e abandonar os meus amigos, que precisam desse furto para comprar comida. Ele fica sem saber como agir diante daquele sentimento.
e a gente vê ali o pensamento dele, também é uma coisa bem tocante, bem chocante. Outro capítulo que também chama muita atenção é quando o chefe dos Capitães da Areia, o Pedro Bala, vai bater no reformatório e como eles tratam o Pedro Bala mal, como ele apanha, como ele passa fome. E é muito triste, muito pesado. Esse livro é um livro pesado, é um livro que mostra tudo ali sem filtros, coisas boas e coisas ruins. Inclusive, tem alguns gatilhos. Esse livro tem cena de estupro, porque um desses meninos chega a estuprar uma menina na rua e é uma cena muito pesada. É bem pesado ler esse livro em determinadas situações, mas é uma leitura super válida, é uma leitura que eu super recomendo a vocês. Eu espero que o pouco que eu falei desse livro aqui tenha aguçado a sua curiosidade, tenha lhe deixado ali com aquela pulguinha atrás da orelha e a vontade de ler esse livro, porque é um livro que vale muito a pena ser lido. Eu sei que é um livro muito pedido aí nas escolas como paradidático e é uma leitura obrigatória de vários vestibulares. Agora, eu, na minha época da escola, não li esse livro, li outros clássicos nacionais, mas Capitães da Areia não foi um dos livros que minha escola pediu que eu lesse, então eu não tinha tido a oportunidade de ler ainda. Então, se você, assim como eu, não leu esse livro na escola, te convido de verdade a ler esse livro, a refletir um pouco sobre a nossa sociedade, refletir um pouco até sobre as coisas que você pensa sobre a empatia, porque é uma leitura que vale cada minuto. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha aqui ajudado de alguma forma falando sobre essa obra incrível. Eu estou apaixonada pela escrita de Jorge Amado. Eu quero ler todos os livros de Jorge Amado. Já estou com todos no meu carrinho da Amazon esperando um dinheirinho para poder comprar algum deles. Se você se interessou por esse livro, eu te convido a comprar esse livro pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, porque é um link afiliado e comprando por esse link você ajuda o canal. Então, muito obrigada se você fizer isso. Se você ficou aqui até agora, eu também te convido a deixar aquele like pra mim, porque me ajuda bastante. E se você também gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu te convido a se inscrever também e eu espero todos vocês no próximo vídeo.